Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência do primeiro trimestre de 2026 da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Marcelo Silva, CFO da Ouro Fino, e junto com o Kleber Gomes, nosso CEO, vamos trazer os principais destaques do crescimento da companhia nesse trimestre, nossa visão para o ano e expectativas. E vou então passar a palavra para o Kleber Gomes, que vai fazer a abertura e trazer uma visão, né, do nosso negócio nesse primeiro trimestre. Bom, boa tarde a todos. Prazer começar o nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2026. Nós, como o Marcelo comentou brevemente, né, tivemos um trimestre de bastante crescimento, um forte crescimento, na verdade, e a gente está muito feliz porque, na verdade, esse crescimento representa a continuidade do trabalho que vem sendo feito já, bem feito, na minha opinião, há muito tempo, né? E que é muito reflexo dos nossos esforços em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Nós tivemos um ano de 24, final de 24, com muitos lançamentos de produtos, também o final de 2025 com outros lançamentos de produtos bastante relevantes. Isso faz com que a gente possa começar a colher os frutos desses lançamentos, né, de uma forma mais forte, de agora para frente. De uma forma geral, né, eu queria ressaltar, inclusive, que esse primeiro trimestre ele abre o novo ciclo de planejamento estratégico. A gente fechou um ciclo em 2025, abre o ciclo 26 a 2030, e é um planejamento estratégico, como já mencionado na nossa reunião de dezembro, onde a gente vai trabalhar muito a inovação contínua, né, com ampliação ainda de portfólio. Então, estamos trabalhando bastante no nosso pipeline futuro, olhar bastante para a eficiência operacional da companhia e a racionalização também, né, sempre da nossa alocação de capital, e também olhando para a ampliação internacional da empresa, especialmente no Cone Sul, mas já preparando também bases para outros passos importantes, olhando para outros mercados, especialmente para lado da Ásia, né, com alguns produtos que a gente entende de potencial global. Então, tudo isso está andando bem. Esse planejamento estratégico já está bastante bem absorvido por nossas lideranças, pela empresa, e agora a gente entra nesse ritmo de execução, com um controle muito próximo daquilo que a gente traçou para frente, para a gente ter sempre a certeza que a gente está indo no caminho certo, lógico, sabendo que vão ter necessidades de ajustes ao longo do tempo. Olhando então especificamente para o trimestre, a gente está crescendo mais de 30% na receita, mas o crescimento da receita é um fator, né? Ele é um fator muito importante, mas já como a gente vem trabalhando no passado, a gente sempre espera crescer ainda melhor na lucratividade da empresa, né? Na rentabilidade, e também sempre com uma gestão bastante sustentável de caixa, gerando caixa, possibilitando inclusive pagamentos de dividendos que fizemos agora novamente, né? Nós tivemos, se a gente pegar aí os últimos 15, 16 meses, nós tivemos um pagamento bastante relevante de dividendos, fruto dessa gestão equilibrada de caixa, crescimento e rentabilidade. É isso que a gente procura fazer. A gente entende que o crescimento da Urfino sempre possibilita a diluição das despesas, e com isso a gente pode aumentar bastante a rentabilidade. Crescemos 32%, crescemos mais de 40% em bovinos. A gente tem ali lançamentos de produtos sendo capturados, principalmente o boosting, né? O boosting é um produto relevante para nós, hoje produto importante para leite, e que a gente não tinha, o nosso trabalho com o boosting, a distribuição do boosting começou ali em abril, maio, do ano passado. Então esse primeiro trimestre inteiro nós não tínhamos o produto na base comparativa. Então, o Boost traz um grande impacto, mas não só o Boosting, né? Nós temos o Nextlearner, e quando a gente fala em outros produtos, né, que nós lançamos também recentes, Synchromais, Fosbion, então bastante produtos que nós estamos capturando ali os seus ganhos recentes. Tivemos um forte crescimento também de pet, crescemos ali na casa de 20% em mais de companhia, também frutos de trabalho, né, da nossa política de estar muito próximo
do médico veterinário, do tutor e também coletando frutos do nosso último lançamento, que é o El-Pet, um produto bastante relevante, primeiro produto pós-patente à base de Fluralaner do Brasil, assim como é o Nexlaner também. Então, a gente vê que nós vamos ter um ano bastante positivo, vamos trabalhar para isso, mas melhoramos a margem bruta, melhoramos a geração de caixa, então, números muito, muito positivos que o Marcelo vai comentar. Eu queria, fazer um destaque aqui também, que a gente deu também o início, uma campanha institucional de marca nova. A gente entende que nós vamos fortalecer ainda mais a marca Orofino, nós vamos transbordar ainda mais aquilo que a gente é para mais públicos. E a gente fez um trabalho muito bacana, de fazer um refresh dessa nossa marca, né? E um complemento que transmita melhor aquilo que a gente já significa para os nossos clientes. E com isso a gente traz o nosso novo slogan, né? Que é o Tá Bem Cuidado. Um slogan simples, como a Orfino, mas que também tem na sua essência, uma importância muito grande, né? A gente tem orgulho de entender que somos uma empresa muito próxima dos nossos clientes e que essa proximidade, ela gera também muito cuidado. Cuidado em tudo aquilo que nós fazemos, né? Nos produtos que nós temos, na qualidade desses produtos, na qualidade dos lançamentos, nas nossas fábricas, as melhores fábricas do Brasil, uma das melhores da América Latina, mas principalmente o cuidado nas relações que nós temos, relações com clientes, com parceiros, com fornecedores. Então, agora vocês vão ouvir falar muito que se a Urfino Saúde Animal está bem cuidado, e de fato nós vamos estar aqui para garantir que sempre vai estar bem cuidado mesmo, tá? E a mesma coisa é o que a gente cuida também dos nossos resultados. Então, feliz pela essa entrega desse trimestre, uma entrega forte. Um setor que, se a gente for avaliar de uma forma geral, a gente vê um ciclo positivo para a pecuária de corte, que tem, né, iniciado, os preços de arroba, preço de bezerro estão muito positivos. O leite está indo bem, né, teve uma recuperação agora, então também positivo. O setor PET é um setor que tem sofrido um pouco mais de retração de mercado. O número divulgado pelo Sindan mostrou que o ano passado o setor PET praticamente andou de lado e nós crescemos 10%, então mostrando a nossa força, né? E quando a gente vê também a suinocultura e a vinocultura, a avicultura também indo bem, né? Então, nós estamos num momento positivo de mercado e um momento ainda mais positivo de empresa, superando aí os crescimentos de mercado, com certeza. Vou voltar a palavra para o Marcelo, depois eu volto para falar das perguntas, né, e respostas, mas queria aproveitar já a oportunidade para agradecer o time Orofino, né, um time de cerca hoje de 1.200 colaboradores, alocados aqui no Brasil, no México, na Colômbia, em outros países onde nós temos distribuição, e que cuidam dos nossos clientes, cuidam dos nossos produtos, cuidam do nosso negócio muito bem. Então, obrigado, time. Marcelo, volta a palavra para você. Obrigado, Kleber. Obrigado, Kleber. Eu dou sequência, então, a maior detalhamento, né, dos resultados financeiros da companhia nesse primeiro trimestre de 2026, comparado com o primeiro trimestre de 2025. A gente começa trazendo uma visão consolidada. O Kleber já trouxe os principais highlights dos crescimentos da companhia, onde nós ficamos mais fortalecidos, né, um resultado consolidado de crescimento de 32% e com destaque, né, para a melhora de margem bruta, que nos trimestres aumentou 5,4 pontos percentuais. Então, a gente consegue crescer, expandindo margem bruta, resultado, né, de um trabalho bastante eficiente interno da operação, mas também de lançamento de produtos com valor agregado importante. Nesse contexto, podendo crescer, entregando um mix mais favorecido e com uma boa gestão interna, e sem ter acréscimo de despesa em relação à receita na mesma proporção, ou seja, diluindo o SG&A, a gente cresce EBITDA mais que lucro bruto. Então, essa tem sido a dinâmica e a ambição da companhia de crescer sempre expandindo margem de forma consistente, né? O lucro líquido da companhia foi de 20 milhões contra 2 milhões do ano passado, um crescimento também bastante expressivo e mostrando a tendência de crescimento, mantendo expansão de margem. O slide seguinte
a gente traz a visão consolidada, gráfica, comparando inclusive com o primeiro trimestre de 2024, né? Percebam que a gente cresceu 40% no período comparado e dos 32% entre os trimestres. E a expansão de margem, a margem que saiu de 48% em 2024, chegando a 53,9% em 2025. Né? Quando a gente traz esse crescimento de forma mais granular, olhando para as unidades de negócio, animais de produção, né, que é a maior parcela da receita da companhia, cresceu 40,6%. A gente tem aqui dois efeitos importantes, né? O crescimento, né, da unidade de bovinos, que já é uma unidade relevante, e que cresce de forma consistente. A maior parcela do nosso negócio é bovinocultura, mas também o avanço expressivo da nossa unidade de suínos e aves, muito em função dos lançamentos dos novos produtos, das vacinas. Então, nós estamos crescendo em duas verticais importantes, bovinocultura e também na suinocultura. Então, esse é um movimento que traz um diferencial competitivo para o segmento de animais de produção como um todo, né? E também crescendo dentro do negócio de animais de produção, com expansão de margem. A margem bruta ficou em 46,9%, combinando os dois negócios. Então, importante trazer o impacto positivo do crescimento da nossa linha de suínos no primeiro trimestre de 2026. Animais de companhia, apesar do mercado mais desafiador, o Kleber já trouxe isso na sua fala, a gente entende que há uma conjunção de fatores que tolhe o consumo, como endividamento das famílias, inflação, os juros mais altos. Mas, por outro lado, um mercado que tem drives muito sólidos de crescimento, quando a gente fala da tese já consolidada de humanização dos tratos dos animais de companhia. Mas a companhia consegue crescer, né, de forma importante nesse trimestre, cresce 23,4%. Esse crescimento tem tanto o suporte, a relevância dos lançamentos do produto, como é o PET, que é o ectoparasicida que nós lançamos ao final do ano passado, como também expansão do portfólio, trabalho feito aí com bastante consistência pelo nosso time de campo, né? E uma unidade que tem entregado aí um crescimento importante de lucro, né? A margem bruta atinge 70,9% contra 67,5% do ano passado. Então, também mantendo a tendência, a consistência de crescimento com expansão de margem. As operações internacionais, apesar do menor crescimento no primeiro trimestre comparado às outras unidades, teve um crescimento importante, principalmente no México e na Colômbia, né? Mas olhando para o ano e para a estratégia da companhia, é uma unidade que fica cada vez mais relevante, até porque dentro do nosso plano de estratégia de crescimento, que o Kleber comentou, a ambição da empresa é ficar ainda mais relevante na América Latina, explorando nesses países as fortalezas que nós já temos, muito em função da similaridade do desafio sanitário, perfil do rebanho, né? Então, é uma unidade que tem boas perspectivas de continuar crescendo de forma relevante e expandindo margem também nos próximos trimestres. A empresa mantém, uma disciplina de gerir as despesas de forma que a gente consiga sempre diluir em relação ao faturamento. Então, nós temos uma diluição relevante, 37,8 para 32 pontos percentuais da receita no primeiro trimestre, mesmo aqui absorvendo os custos de dissídio e também é importante destacar que a empresa vem investindo de forma continuada nas estruturas, né, comerciais, principalmente na geração de demanda e nas estruturas de marketing, que a gente entende que são pilares importantes para sustentar o crescimento da companhia nesse ano e nos próximos também, né? Além dos investimentos na estrutura comercial, a companhia também investe de forma consistente e relevante em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Inclusive, ficamos muito felizes e orgulhosos de termos recebido, ganhado o prêmio FINEP de inovação, é, dentro ali da cadeia agro sustentáveis. Então, é, ficamos felizes em receber esse prêmio, que demonstra que a companhia torna-se não apenas capaz de desenvolver produtos, soluções para problemas complexos no campo, mas se mostra como uma empresa brasileira capaz de oferecer para o mercado produtos de base tecnológica, trazer para o Brasil, para o nosso site, produtos antes feitos apenas por multinacionais em outras geografias, e agora passa a ser feito aqui no Brasil por um time da Urfino, com tecnologia nacional. Então, isso é bastante orgulho, traz muito orgulho para nós, a Urfino, e com certeza também é um motivo de orgulho para os nossos clientes. O EBIT da companhia ficou em 44 milhões no primeiro trimestre,
uma alta aí importante, chegou a uma margem de 17,8%, né? O primeiro trimestre, ele não é o mais relevante em termos de resultado na composição do ano, esse número ele vai se expandir ao longo dos próximos trimestres, mas mostra que a companhia começa o ano, né, com um resultado bastante importante comparado aí com os primeiros trimestres dos anos anteriores, né? Fruto do crescimento e da expansão de margem, tanto margem bruta como a diluição do SG&A. E a combinação do crescimento da companhia com a expansão de margem também traz de forma consistente uma geração de caixa operacional já líquida de imposto e pagamento de juros, bastante importante, né? O primeiro trimestre ele é sempre muito importante na geração de caixa operacional do ano. A gente está recebendo ali as vendas do quarto trimestre do ano passado, que geralmente são trimestres bastante fortes, e também tivemos uma geração de caixa no próprio trimestre. Se vocês avaliarem, a gente conseguiu crescer nos últimos 2 anos de forma importante, sem expandir a necessidade de capital de giro. Tivemos investimentos pontuais na formação de estoques, principalmente dos novos produtos que foram lançados, mas mantendo ali um equilíbrio do ciclo financeiro da companhia, e com isso a gente chega, né, ao final de março com um caixa de R$ 400 milhões contra 250 de caixa que nós começamos em dezembro, finalizamos o ano passado em dezembro de 25. Bom, a geração de caixa operacional com a expansão de margem traz um efeito positivo, a alavancagem da companhia fechou em 0,35. Evidentemente que esse número aumentou um pouquinho após o pagamento de dividendos, nós fizemos pagamentos de R$ 62 milhões de dividendos pagos no dia 30 de abril, né? Elevamos nosso índice de payout de forma muito consistente, de forma muito cuidadosa, sem trazer qualquer prejuízo para a agenda de investimento da companhia, sem trazer qualquer prejuízo para a liquidez, entendendo que é o momento oportuno de melhorar também a remuneração dos nossos investidores. A estrutura de capital, em termos de composição de dívida, continua bastante favorecida, com um custo de 8,4 no ano, contra aí uma taxa básica que em março estava em 14,75. Bastante confortável, ainda falando um pouco da estrutura de capital, com o perfil da nossa dívida, praticamente toda no longo prazo e com um aging bastante alongado, que nos traz, né, tranquilidade de afirmar que nós continuaremos investindo de forma relevante, tanto no nosso portfólio de produtos, olhando para o futuro, mas também nas estruturas, né, que trazem, de fato, resultado para a companhia, que é a nosso acesso ao campo. Bom, eu termino aqui a apresentação financeira, volto para o Kleber e também fico à disposição para eventuais perguntas que nós tivemos aqui no Q&A. Obrigado, Kleber. Bom, obrigado, Marcelo. Enquanto nós não temos nenhuma pergunta, só destacar como falado pelo Marcelo, de fato, né, o primeiro trimestre sempre no nosso setor é mais fraco, mas a gente está feliz pelo esse crescimento forte, né, o que mostra que o ano tende a ser um ano bastante positivo. Chegou uma primeira pergunta aqui, deixa eu verificar. É uma pessoa anônima, então não consigo citar quem foi. Aqui atribui o ganho expressivo de margem bruta ao longo dos anos, fruto dos lançamentos de novos produtos e ganhos estruturais. É uma ótima pergunta, né? Como o Marcelo comentou, e eu tenho comentado, a gente sempre busca fazer uma racionalização da nossa alocação de capital. Então, a gente tem crescido a empresa em termos de venda sem trazer os mesmos aumentos em termos de custos e despesas. Então, a gente tem feito uma gestão, nós temos fábricas grandes, nós temos equipes já preparadas, nós temos feito também uma ótima gestão de suprimentos, né? Ali a gente traz muita coisa importada, avaliando os melhores momentos, uma boa gestão de caixa, trabalhando, né, para ter as perdas mínimas possíveis. Então, em termos gerais, é fruto de uma expansão de vendas com controle e uma maximização dos recursos já dentro da companhia, o que tem possibilidade de expansão de margem. Claro, tem alguns produtos que nós lançamos também que trazem margens importantes e outros, né? Por exemplo, o Boost em outra distribuição tem uma margem um pouco menor, mas tem um volume grande. Então, quando a gente fala de crescer portfólio e de ter uma seletividade no crescimento de portfólio, sempre isso, né? Sempre olhando para produtos grandes em mercados importantes e sempre com possível com as margens também acima das médias. Então, esse é o resumo do que faz a gente melhorar bastante o lucro bruto dos últimos anos. Temos uma participação também maior de PET,
né? O PET tem sido relevante agora nesse trimestre também, então, um misto. Acho que essa é a única pergunta que nós temos. Chegou mais uma agora também. Qual o impacto da guerra para o restante do ano em relação ao envio para o exterior e compra de produtos? Também é de uma pessoa anônima, né? Bom, o impacto da guerra, eu diria de imediato que ele é relativamente pequeno no nosso setor. O que a gente tem sentido um pouco mais, né, uma tendência de aumento de custo logístico, né, os fretes internacionais têm subido um pouco. Também um pouco de reflexo de petróleo, e aí, inclusive, afetando um pouco também da logística interna. Mas nós temos procurado equalizar isso ao máximo. Não representa uma grande parcela da nossa composição de custo. Estamos muito atentos também, por exemplo, fizemos uma antecipação de compras, tentando evitar uma possível escalada de preços. Então, de forma gerais, eu não vejo um risco grande de ruptura, de forma muito clara, não. E um pouco de pressão na parte de custos, né, daqui para frente, é, que eu acho que talvez tenha até uma tendência, o dólar, por outro lado, né, o real tem se valorizado, pode estar uma compensação também. Mas não é um grande impacto nesse momento, não. Chegou uma outra pergunta também. Pode falar sobre a estratégia de expansão internacional, qual a velocidade desse movimento, qual a estimativa de CAPEX nessa expansão? Bom, expansão internacional, falando especificamente de Cone Sul, nós temos uma vontade de fazer isso muito rápido, mas nosso setor nunca é rápido, né? Nós temos ali necessidade de registro de produtos, isso depende, dos órgãos reguladores, mas nós estamos já numa agenda muito forte aqui para os países que nós não atuamos ainda no Cone Sul. Nós já temos consultorias contratadas, equipe alocada, já estamos construindo os planos detalhados de entrada nesses países. Então, eu espero que a gente capture algo ainda dentro desse ciclo de planejamento estratégico. Do ponto de vista de produtos com capacidade global, nós estamos em conversas com algumas empresas que a gente entende que, nesse caso, o melhor modelo, por enquanto, é de parceria, empresas que teriam já a capacidade de distribuir nos países que nós não estamos, falando aí mais para o lado da Ásia, Oriente Médio, e estamos em negociações já com algumas empresas. Então, entendo que esse nós vamos capturar também, ou ao final desse ciclo de planejamento estratégico, ou no começo do próximo ciclo. Sempre assim, nosso setor, considerando que nós temos ciclos muito longos de desenvolvimento de produto, a gente tem que estar plantando agora para colher nos próximos, assim como nós plantamos no começo dessa gestão para colher os frutos de P&D atuais e que vocês estão vendo que nós estamos colhendo. Tá? Mas foi uma ótima pergunta. Acho que essa é a última pergunta. Então, vou fazer aqui meus agradecimentos finais. Queria agradecer também os nossos acionistas, nossos órgãos de gestão, que estão sempre acompanhando e motivando e apoiando a nossa gestão. Aos gestores da Urfino também, né? Eu falei da equipe completa, mas queria agradecer também aos diretores que estão conosco com a gente no dia a dia, os gerentes, e dizer que nós estamos bastante motivados e trabalhando muito, principalmente, né, para que a gente entregue um ano muito forte, como foi o ano de 2025, e que a gente fique sempre bastante alinhados com aquilo que nós planejamos no planejamento estratégico. Então, um bom dia a todos. Esperamos vê-los no próximo call de resultados do segundo trimestre de 2026. Um abraço a todos.